Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a entrevista polêmica do técnico Renato Portaluppi. Não bastasse as ofensas do presidente Alberto Guerra ao jornalista Diogo Rossi e a atuação ruim do Grêmio diante do Cruzeiro, apesar do ponto importante conquistado, Renato acabou ameaçando jornalistas, atacou e depois mandou uma mensagem direta para um repórter. Em determinado momento também escorregou e entregou a sua saída. Os detalhes disso e muito mais em nome de KTO.com e Matiello Corretora de Seguros depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, que é muito importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Então, like no vídeo, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, também ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com, o lugar certo para se divertir apostando nas probabilidades. Se divertir, jogando com responsabilidade, sabendo que é um dinheiro que tu pode perder, então joga aquilo que tu pode perder. Não é para resolver a vida, não é para pagar as contas, não é para ganhar dinheiro, é só para brincar no site da KTO, vendo uma partida. Tem ótimas odds, tem o Febrão do Odão, tem muita coisa legal. Vai lá no site da KTO, responsabilidade para maiores de 18 anos, KTO.com. Gente, a entrevista do Renato foi uma coisa, talvez pior do que o jogo, que foi péssimo. O Grêmio não jogou nada, mas o empate foi positivo, ponto somado, o Grêmio está a 3 pontos do Z4 e isso é bom. Afinal de contas, agora o Grêmio terá um jogo em casa contra o São Paulo, já convocou a torcida e isso é importante. O Grêmio vai precisar vencer os paulistas para adquirir a tranquilidade, daí sim vão faltar 2 rodadas que não terão desespero, porque se o Grêmio não vencer o São Paulo, o Grêmio vai para o desespero contra o Vitória na Bahia e pior ainda se chegar precisando de pontos na última rodada contra o Corinthians, pela rivalidade o Corinthians vai querer dificultar a vida do Grêmio. Mas a entrevista do Renato foi uma coisa, a análise do jogo propriamente dita eu fiz no vídeo anterior aqui no canal. Só que a entrevista do Renato ela foi lamentável. Já tinha sido lamentável a entrevista do presidente Alberto Guerra ofendendo o Diogo Rossi. O Renato, ele, em determinado momento, acabou deixando escapar que não fica no Grêmio. Eu vou ler para vocês, tá? Ele disse assim, os cornetinhas do ar-condicionado ficam falando besteiras, todos os dias. Mas antes de ir embora, vou dar uma coletiva e deixar uns nomes para os nossos torcedores também. Aí quero ver como vão conviver com isso. Foi uma parte, né, da resposta, a parte que ele entrega que sairá do Grêmio. Aí na pergunta seguinte, muito esperto, o Bruno Abchecker, repórter da Rádio Grenal, pergunta, Renato, tu acabou de dizer que vai sair. Daí ele disse assim, não tô falando que vou embora nem que vou ficar, me expressei mal. Quem manda é a diretoria, é o presidente e é a torcida. A gente vai decidir isso no final do ano, o foco agora é total em resolver a vida do Grêmio na permanência na Série A. Deixou escapar e confirmou a informação que a gente vem trazendo aqui, que o Renato já está se despedindo das pessoas no CT, que o Renato já avisou alguns jogadores que não permanecem, que o clima é esse, mas que o Renato não quer falar abertamente para não desmobilizar, porque o Grêmio ainda precisa dos pontos para manutenção na Série A. Então ele só vai falar abertamente sobre a sua saída, só vai confirmar isso quando o Grêmio conseguir os pontos. Mas ele deixou escapar, o Renato está saindo do Grêmio. Só que ele ficou muito irritado com as críticas, mais uma vez. O Renato não sabe ser criticado, né? O Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, fez ótimas perguntas e entre elas questionando a atuação do Grêmio. E aí o Renato disse assim, o Manchester City não ganha jogo, o Real Madrid, comparar esse momento do Grêmio com o Manchester City, o Real Madrid, era piada com o torcedor do Grêmio, né? O Grêmio não tá jogando nada e parece que quando isso é perguntado, o Renato entende que a gente está cobrando espetáculo. Não é espetáculo, é uma organização mínima para o Grêmio ter menos dificuldade nos jogos. Mas vamos lá. Ele se perdeu totalmente, tá? Se o presidente foi lamentável ao ofender a mãe do Diogo Rossi, o Renato foi lamentável ao ameaçar os jornalistas. Ele disse assim, se continuarem mentindo, eu vou dar nome aos bois, vou atacar também. Vou chamar de mentiroso. Alguns de covarde por estarem se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, também têm filhos no colégio e andam por aí e os torcedores conhecem alguns de vocês. Querem que a gente passe por dificuldades, alguns de vocês vão começar a passar também. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa, não preciso de vocês. Eu respeito, sou profissional
sejam profissionais comigo também, que eu serei com vocês. Ele ameaçou não dar entrevista também, perdão, e colocar o auxiliar. Primeira coisa, por que o Renato enlouqueceu dessa forma? Por que ele começa falando sobre mentiras? Ele diz que são muitas fake news, e cita que principalmente os nomes de treinadores que estão vazando não são verdadeiros. Primeiro quero colocar aqui, eu respeito a informação de todo mundo, eu nunca vou dizer que a informação de um colega é mentira, primeiro porque ninguém inventa, um colega pode errar, não sei quem erra, quem acerta, eu me responsabilizo pelas informações que eu dou. Em relação a treinadores, o Grêmio sim, através de uma pessoa da diretoria, conversou com o Tite. Isso aconteceu, o Grêmio fez uma sondagem ao Tite, um contato informal, e eu trouxe aqui no canal para vocês. Isso aconteceu e eu sei exatamente qual foi a pessoa da diretoria que conversou com o Tite. Agora, sobre outros nomes que surgiram, Crespo, José Peseiro, bom, alguns colegas trouxeram isso. A gente até chegou a comentar aqui no canal, dando crédito a esses colegas. Eu confesso que não tenho informação, mas demos os créditos aqui. Tem nomes que são oferecidos, isso está acontecendo muito. O Caixinha, trouxe para vocês, foi oferecido ao Grêmio. O Grêmio deu a seguinte resposta: olha, hoje eu tenho treinador, estou ligado na temporada, final do ano pode ser que a gente converse. Então, é isso. Até sobre o Crespo, por exemplo, o Diogo Rossi trouxe que é um nome que agrada o presidente. O presidente gosta, que a diretoria vê com bons olhos. Ele não disse que tem uma negociação em andamento, que o Grêmio já está contratando esse profissional. Então, o Renato está incomodado com algumas coisas assim e acho que ele vai pro exagero. Mas eu acho que também os jornalistas precisam fazer uma meia-culpa, tá? Eu não vou ficar aqui apenas defendendo os jornalistas. Eu defendo aquilo que eu acho que tem que defender, mas aquilo que eu não acho eu não vou defender. Eu acho que muitas vezes as críticas são exageradas. As críticas passam do ponto, elas acabam indo para o lado pessoal. E isso é importante ter um cuidado. Porque se eu critico aqui, e critico mesmo, o Renato ter ameaçado dar nomes e instigar que a torcida intimide e até daqui a pouco agrida, porque pode acontecer, não que o Renato tenha pedido agressão, mas pode acontecer quando ele dá uma manifestação dessas. Eu vou criticar isso que o Renato fez, mas eu critico também quando um jornalista pega muito pesado com um jogador. É péssimo, porque sim, os jogadores eles têm filhos no colégio, como o Renato citou. É complicado isso, a gente tem que ver o limite da crítica. É como antes, no vídeo anterior eu critico o Reinaldo. E eu falo, o Reinaldo é um bom profissional, a gente não tem relato de indisciplina, ele trabalha diariamente, só que ele não tem qualidade mais para atender as necessidades do Grêmio. Para mim já é muito mais culpado quem escala do que o próprio jogador. Então a gente tem que criticar dentro do âmbito do futebol sem exagerar. Eu faço essa minha culpa aí, tá? E eu tomo esse cuidado e vocês são testemunhas disso. Aí ele mandou uma mensagem direta ao Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha, tá? Depois que já estava dando uma repercussão enorme essa ameaça dele aí de dar nome, de instigar, de daqui a pouco colocar essa intimidação junto ao torcedor, começou a circular já muito forte nas redes sociais, em todos os portais, né? Mais importantes, menos importantes, enfim, e aí ele mandou uma mensagem para o Rodrigo Oliveira através da assessoria de imprensa. Ele disse o seguinte: eu não quis intimidar jornalistas. Quando eu falei dos filhos, é porque os filhos dos jogadores passam por situações e os filhos dos jornalistas também poderiam passar. Ele meio que quis dizer assim, se coloquem no lugar. Ele quis explicar que não quis incitar e que não vai incitar a torcida contra ninguém para intimidar ou agredir. Deixou claro que não quis fazer isso e que não vai fazer isso. E que domingo, na entrevista coletiva após o jogo do Grêmio na Arena contra o São Paulo, ele vai explicar em coletiva essa situação. Então, o Renato fez questão aí de voltar atrás no que disse, o que ele falou foi lamentável, mas ele voltou atrás no que disse, e isso é bom, isso é legal, reconheceu o erro, acho importante. Em determinado momento ele ameaçou, né, não dar entrevista, disse que vai colocar o auxiliar. O auxiliar vai falar mais de futebol, Renato. Esses dias o Marcelo Salles deu uma entrevista maravilhosa, bem melhores do que as tuas, inclusive, tá, Renato? Não tem problema nenhum se tu não dar entrevista e mandar o auxiliar. Aliás, o Grêmio tem que dar entrevista, né, senão ele, o auxiliar, é uma questão de contrato com a detentora dos direitos. Teve entrevista do Bright White também, que eu quero aproveitar para destacar aqui. O Bright White, ele defendeu o Renato, ele negou a informação também do Diogo Rossi, disse que seria um desrespeito com o treinador, disse que gosta muito do Renato. Não é a primeira vez que ele elogia o Renato, ele já havia elogiado bastante o Renato em outras entrevistas. Então, foi o panorama aí de um pós-jogo quente, né? Repito, no vídeo anterior tem uma análise da partida coletiva e individual, e aqui todos os bastidores, tudo que aconteceu no pós-jogo,
com o Renato. O presidente Alberto Guerra deu entrevista, também achei que pediria desculpas ao Diogo Rossi, não pediu. Não falou muita coisa importante o presidente Alberto Guerra, mas seguiu garantindo a confiança no trabalho do Renato, disse que não conversou com nenhum treinador. De fato, ele não, tá? Ele não. Outra pessoa da diretoria do Grêmio conversou com o Tite. Sobre outros treinadores, realmente não tem informação que tenham conversado. Mas é isso, gente. Um pós-jogo quente do Grêmio, o momento é turbulento e o Grêmio precisa o mais rápido possível sair dessa situação. Tem que ganhar do São Paulo domingo com a tua ajuda. Não é pro Renato, não é pro presidente, não é pro grupo de jogadores. Mais uma vez, é pra camisa do Grêmio, é pra instituição. O Grêmio precisa ganhar do São Paulo para não sofrer nas últimas rodadas. Desculpa o vídeo longo, mas era importante colocar tudo isso. Importante também é o teu like, importante também é que tu se inscreva no canal, ative as notificações e eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Matiello, corretora de seguros, para tu fazer a cotação do seguro do teu carro. Tu está pagando caro, Matiello, telefone na tela, o proprietário vai falar contigo. Ô Matiello, fala direto com ele, desconto especial dizendo que viu aqui no canal. Matiello, corretora de seguros, um grande abraço e até o próximo conteúdo.